Então vamos com o Américo Martins para falar sobre esse assunto. Américo, porque a pergunta, desde que Nicolás Maduro tomou posse, é quem pode pôr fim a essa instabilidade política na Venezuela? Quem seria esse ator e de que forma esse ator poderia atuar? Quando a Colômbia fala nessa possibilidade de uma intervenção militar internacional, quais são as chances disso prosperar? Quais são as chances até mesmo de um conflito nesse momento na Venezuela envolvendo outros países, extrapolando as fronteiras do país? Carol, em relação à sua primeira pergunta, é evidente que cabe ao próprio povo venezuelano decidir o seu futuro. Tentou fazer isso nas eleições no final de julho do ano passado, segundo todos os indícios, uma eleição que foi fraudada para dar a vitória ao Nicolás Maduro, mas cabe definitivamente aos venezuelanos a decisão do que vai acontecer no futuro. E tem um ator em especial nessa conjunção, que são as Forças Armadas da Venezuela, que neste momento estão completamente fechadas com o regime do Maduro, elas que se beneficiam muito do poder, vários generais na Venezuela que têm muito espaço, inclusive dentro da economia do país, eles ocupam um espaço político, econômico e social muito grande na Venezuela. Foi uma artimanha, primeiro do ex-presidente Hugo Chávez e do atual autocrata Nicolás Maduro, de dar cada vez mais poder a esses militares, inclusive para continuar se mantendo no poder. Neste momento, essa possibilidade de uma intervenção internacional é muito limitada. Podemos ter aí algumas discussões, por exemplo, na ONU, podemos ter pressão do novo governo americano com o presidente eleito Donald Trump, que não é nada simpático ao regime do Nicolás Maduro. Vai ter inclusive um secretário de Estado, o atual senador Marco Rubio, que é de origem latina, ele é filho de cubanos que fugiram da Revolução em Cuba e ele tem uma visão muito forte contra os regimes autocráticos da América Latina. Curioso, inclusive, também, Carol, a gente notar essa bravata, essa última bravata do presidente venezuelano Nicolás Maduro, falando sobre a possibilidade de uma luta armada, aliados inclusive com Cuba e com Nicarágua, dois países que fizeram revoluções que na época eram revoluções populares, que derrubaram duas tiranias, Fulgêncio Batista em Cuba e o Anastácio Somoza na Nicarágua, mas são dois países que depois se transformaram também em países autoritários, em ditaduras. Então nós estamos falando aí de uma aliança dos países autocráticos da América Latina, que tem por trás dele, inclusive, e isso seria um seguro, vamos dizer, para o Maduro, o apoio de regimes muito mais fortes e também autoritários, como é o caso da Rússia e da China. Então nós estamos falando aí de um embate, eventualmente, que poderia contar com muitas autocracias. Mas, como eu disse, trata-se basicamente de uma bravata, mais uma bravata do Nicolás Maduro, que tenta, inclusive, com esse tipo de discurso, tapar o sol com a peneira ali, na questão das diferenças políticas internas da Venezuela. Ele quer ficar inventando inimigos externos o tempo inteiro para poder justificar, inclusive, muitas das suas ações autoritárias e, inclusive, essa fraude nas eleições do ano passado. Carol.